Tranquilidade, rapaziada. Hoje vamos falar de uma matéria meio chatinha. Aminoácidos. Os aminoácidos são as unidades básicas que formam as proteínas. Elas se unem através de ligações covalentes chamadas de ligações peptídicas. As proteínas podem ser chamadas de polímeros e os aminoácidos de monômeros. Ou seja, monômeros que se ligam através de ligações peptídicas irão formar polímeros. A ligação peptídica, o enlace peptídico, está formado pela união que acontece entre o carbono do grupo carboxila de um aminoácido e o nitrogênio do grupo amino de outro aminoácido. Isso pode ser através de uma reação de condensação ou desidratação, podendo ocorrer a liberação de água. Essa é uma reação por condensação. Observe como temos dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Quando eles são liberados, nós temos H2O. A união de aminoácidos formam os péptidos. Estas uniões chegam até 50 monômeros e formam uma proteína. A reação para a formação destes enlaces é a desidratação. Estrutura. Os aminoácidos estão conformados por uma estrutura básica comum, que é de um carbono alfa, unido a um grupo funcional amino e um ácido carboxílico, juntamente com um hidrogênio e uma cadeia radical. A cadeia lateral é uma porção que determina a diferença de cada aminoácido dos demais. É conformada pela união de carbonos e este confere a cada aminoácido uma característica de reação a cada ambiente de uma maneira diferente. Configuração estrutural será a organização dos carbonos dentro de uma estrutura tridimensional. Não vou me aprofundar muito, mas nós sabemos que nossos aminoácidos vão ter um carbono alfa, mas também poderemos ter um beta e um gama. Em uma solução, os aminoácidos livres existem como os vitérions, íons que em um grupo amino vão ter carga positiva e no grupo carboxila vai ter carga negativa. Estes grupos químicos carregados podem formar pontes de hidrogênio com moléculas de água. Portanto, todos estes aminoácidos são solúveis em água em pH fisiológico. A característica da molécula, ao apresentar dois polos, ou seja, um extremo ácido e outro extremo básico, vão ser chamadas de anfóteros. Caso você esteja achando a aula muito rápida, no link abaixo você tem acesso ao meu drive com um resumo de todos os meus vídeos. Se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu sempre vou estar respondendo. Os aminoácidos que apresentam cadeia lateral possuem o chamado carbono quiral, que consiste em um carbono que faz 4 enlaces com substituintes diferentes. Isso permite a classificação de aminoácidos segundo a posição dos substituintes em relação ao carbono. Aminoácidos D são os aminoácidos que apresentam seu grupo amino à direita do carbono quiral. Aminoácidos L são os aminoácidos que apresentam seu grupo amino à esquerda da cadeia. Nossas proteínas estão formadas por aminoácidos de tipo L. Bom, mas agora o que serão os enantiômeros? Enantiômeros são os isômeros que se refletem como um espelho. Toda vez que eu explicar algo que seja minimamente mais complexo, eu vou tentar fazer um desenho ou colocar uma imagem que facilite o entendimento de vocês. Mas isso não significa que vocês não tenham que buscar no livro uma outra imagem como referência, tá bom? Classificação dos aminoácidos. Os aminoácidos podem ser classificados de acordo com seu código genético, a cadeia lateral, a necessidade nutricional e o posicionamento do grupo amino. O código genético faz com que sejam divididos segundo sua natureza em estándares e não estándares. Os estándares são aminoácidos codificados por códons e são 20 aminoácidos. Um aminoácido é formado por no mínimo um triplete. Não estándares não são formados conforme códons e são produzidos a partir de uma modificação química dos aminoácidos estándares. A selenocisteína é um aminoácido que não se classifica como estándar e também não é não estándar, é um aminoácido independente. Ela vai ter selênio na sua cadeia, por isso selenocisteína, e é especificada por um elemento genético de tamanho muito maior e mais complexo que o códon de 3 letras básicas. Podemos considerá-la como o 21º aminoácido. Segundo a polaridade e as características estruturais das cadeias laterais, teremos aminoácidos apolares alifáticos, aminoácidos azufrados, aminoácidos aromáticos, aminoácidos polares e aminoácidos ácidos e básicos. Então, bom, rapaziada, tudo isso daí nós temos que gravar. Coloca lá no seu quadro, bota as siglas, bota tudinho e vamos gravando com calma, porque
tempo a gente tem. Aminoácidos apolares alifáticos, nós temos a glicina, é o único aminoácido que não apresenta carbono quiral. A prolina é o único aminoácido de radical cíclico. E a glicina e a prolina são responsáveis pelos giros das proteínas. Dentro dos aminoácidos apolares alifáticos, nós vamos ter os BCAA. São aminoácidos que apresentam cadeia lateral ramificada, formam parte das fibras musculares, ativam vias metabólicas proteicas e são sintetizadores químicos. Eles serão a valina, leucina e isoleucina. Os aminoácidos azufrados são aminoácidos que apresentam enxofre na sua cadeia lateral. A cistina, ela é conformada por um enlace de sulfuro entre duas cisteínas. Aminoácidos aromáticos são aminoácidos que têm um anel aromático na sua cadeia lateral. Estes aminoácidos, por seus anéis aromáticos, têm a capacidade de absorver a luz UV, principalmente o triptofano, que é o que mais tem. E a fenilalanina é completamente apolar. Os aminoácidos alifáticos polares apresentam grupos funcionais hidrofílicos. Aminoácidos ácidos vão apresentar uma cadeia lateral ácida, como o glutamato e o aspartato. Aminoácido básico, eles vão ter uma cadeia lateral básica. Aí nós temos a arginina, a lisina e a histidina. Em relação à necessidade nutricional, nós vamos ter os essenciais e os não essenciais. Os essenciais devem ser ingeridos na alimentação, porque o nosso corpo não sintetiza em quantidade suficiente. Já os não essenciais não são necessários na ingestão, porque o nosso corpo tem sua própria produção. Os semi-essenciais, eles são formados em uma quantidade intermédia, ou seja, às vezes nosso corpo não produz o suficiente e há necessidade de suplementação, que no caso seria a histidina. Os condicionais vão ser aqueles que necessitam da existência de um aminoácido essencial para poderem existir. Por exemplo, a metionina vai formar a cisteína e a fenilalanina vai formar a tirosina. Agora que finalizamos a nomenclatura, vamos falar um pouco do balanço de nitrogênio. O balanço de nitrogênio mede o equilíbrio de entrada e saída de nitrogênio no nosso organismo. É utilizado para quantificar a necessidade de proteína. O valor normal deveria ser 0. Mas só ocorre em situação de metabolismo ideal. 25% dos aminoácidos são secretados pela ureia. O balanço de nitrogênio positivo é quando a ingestão é maior do que a perda de proteína. Quais são esses casos? Gravidez, crescimento, hipertiroidismo e reparação de tecidos. O balanço de nitrogênio negativo é quando a ingestão é menor do que a perda de proteína. E os casos vai ser na desnutrição, queimaduras, lesão e febre. Para finalizar, rapaziada, péptidos, ou melhor, peptídeos, polímeros formados de até 50 monômeros, aminoácidos, que vão estar unidos por um enlace peptídico. Este enlace vai ter a característica de ter um doble enlace parcial. Bom, rapaziada, essa foi a minha aula de aminoácidos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu entendo que tá complicado para decorar, tem muita coisa para decorar, mas como minha avó gostava de dizer, em Salmos 35 diz: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Com Deus tudo é possível. Eu sei que no momento é complicado de gravar, mas quando a gente grava, nunca mais sai. Valeu, rapaziada, obrigado por assistirem até aqui, até a próxima.